Saúde e paz, aqui é Isaías Freitas da Silva. Este vídeo é um vídeo para reflexão. Gostaria de saber da sua opinião quanto aos pontos que aqui serão apresentados. Estou formado como terapeuta TRG desde o dia 10 de outubro de 2024. Desde lá, tive dezenas de clientes que aceitaram ao menos uma sessão terapêutica e outros inúmeros 10, 15, 20, 30 sessões terapêuticas. A maioria dos clientes abandonaram a terapia ou pelo menos deram uma pausa prolongada, vamos dizer por assim. Esse quadro, em semelhança a muitas outras práticas terapêuticas, em ocorrência em outras práticas terapêuticas, em semelhança a inúmeros outros relatos de outros terapeutas, me gerou dúvidas, curiosidades. Por que isso está a ocorrer? Eu então fiquei a tentar analisar possibilidades. Como muitos de vocês já perceberam, meu traço de maior incidência é de esquizoide. E então parei para pensar se era algo por minha causa. Sim, encontrei grande volume de pesos quanto à ausência de congruência. Eu tinha muita ansiedade, porque ainda não tinha me reprocessado nem minimamente. Então, eu assisti as pessoas que estavam em crises emocionais, crises de desconfortos físicos, crises de doença física. E pela graça de Deus, tive relatos maravilhosos. Muitos sucessos incríveis. Desde a desentendimento conjugal sendo minimizado por a dor da traição ser removida, como quadros aos olhos humanos inexplicáveis de pessoas que estavam com um quadro comprovado por exames de imagem, exame laboratorial, do quanto que ela estava, entre aspas, doente, o quanto ela estava com o organismo em déficit, seja com cartilagem gasta ou até mesmo ausente, tumores, câncer, muitos relatos. E pela graça de Deus, foram muitos os relatos de melhora, seja uma nota 10, diminuir para 0,5, ou mesmo relatos de eu fui no médico, eu tinha 2 tumores na minha paratireoide e agora o exame só acusou um miudinho e os outros 2 anteriormente examinados, visualizados, eram grandes. Atendi clientes que tinham bursite, tendinite, rinite, enxaqueca e pela graça de Deus, todos esses quadros ou zeraram definitivamente, ou momentaneamente, ou pelo menos diminuíram. Eu explicava em psicoeducação o porquê desse sucesso todo. O cliente ficava muito satisfeito. Contudo, como relatei no início, ocorreu com grande reincidência, muito abandono das terapias. Fora, claro, a quantidade de clientes ao qual era ofertado o serviço e eles não queriam receber nem sequer uma sessão terapêutica, ainda que fosse gratuita. Isso independente se fosse membro de família, da minha família ou não, conhecidos ou amigos de serviço. Ao observar esse quadro, fiquei com muitas dúvidas por que isso está a ocorrer. E fui pesquisar, fui fazer levantamentos. E eu encontrei algumas respostas. Para trabalhar essa resposta, alcançar essas respostas, eu fui analisar quais eram os elementos que levavam alguém a aceitar a fazer a terapia.
eram pessoas, em sua maior quantidade, que estavam em desespero. Pessoas que já tinham tentado solução em diversos outros meios de tratamento e não estavam satisfeitos com os resultados. Tinha o público também de pessoas que, por bondade, curiosidade, estavam interessados em ver como é que seria. Mas do público que permaneceu recebendo o maior tempo de assistência, era um público bem entendido, bem esclarecido, intelectual, que estavam com dores profundas. Mas à medida que as dores, a intensidade das dores ia diminuindo, essas pessoas abandonavam. O que era bem ilógico, porque se a pessoa é inteligente o suficiente para perceber que a terapia é boa, é muito eficaz, não conflita com a palavra de Deus, ela é leve, embora os métodos cronológico, somático e temático e futuro trabalham com a dor. E cá entre nós não é nada interessante enfrentar dor, digo de mim, e outros clientes confirmam essa versão. Eu então fiquei a pensar, mas essas pessoas são muito inteligentes. Elas sabem que essa injeção, entre aspas, é necessária para administrar o antibiótico mental, vamos colocar, o probiótico mental. Então, por que elas estão abandonando essa terapia? Eu fui analisar como que era cada sessão terapêutica. Descobri que eu estava proporcionando muito pouco rapport, muita uma quantidade muito miudinha de transferência com a transferência. Então, eu passei a me esforçar mais em trabalhar esses três elementos, rapport, transferência com transferência. Mas ainda assim, um dado número de clientes ainda persistiu em evadir das terapias e outros a simplesmente nem aceitar novamente. Então, o que está ocorrendo para esse meu déficit, para essa perca de oportunidade de estar oferecendo socorro ao meu próximo? Eu observei que quando a pessoa aceita fazer, seja pela primeira vez, ou aceita fazer cada recorrência das sessões terapêuticas, o que as pessoas transmitiam para mim, ou a leitura que eu conseguia fazer delas, é que elas estavam precisando baixar a guarda. Elas precisavam admitir, realmente, eu preciso deste socorro de fulano, desta forma. E isto é algo muito pesado para muitos. O admitir que necessita de ajuda e, de fato, estender a mão é algo muito complexo, dificultado. Eu, sendo um cristão, considero a versão do que a Bíblia narra para nós. Nas entrelinhas, interpreto que estamos num grande conflito cósmico entre o bem e a ausência do bem. Na compreensão religiosa que eu tenho, quem levanta a bandeira de fugir da presença de Deus, ou seja, caminhar rumo à inexistência ou à ausência da presença do Deus Todo-Poderoso, é o inimigo de Deus. Enquanto Deus levanta a bandeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. De forma que a mente humana seria a região celestial, a região da morada de Deus. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Santo Espírito intentam habitar em nós, mas não na nossa mão, no nosso pé, no nosso abdômen, mas na nossa mente, conduzindo-nos, mostrando-nos o caminho por onde trilhar, como viver.
Já o inimigo, desde lá do Éden, segundo relatado na Bíblia, ele busca desmentir Deus, dizendo, não, 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 isso não vai acontecer não, que nada, vai dar nada não. Mas, infelizmente, ele está errado, segundo até hoje está relatado na Bíblia e podemos ver na existência. Tudo que foge à harmonia, à saúde, vai para o desequilíbrio, vai para o desgaste inadequado, acelerado, vai para dano, para autodestruição. E eu fiquei a pensar, como que a terapia pode estar participando, em que estágio, em que momento o papel da terapia estaria entrando em cena nesse grande conflito cósmico. E então eu parei a pensar, quem é que está mais interessado em meu sucesso emocional, na minha sanidade emocional, no meu aumento de capacidade intelectual? Deus está muito interessado nisso, já que, segundo a Bíblia, Deus quer o nosso bem, quer nos transformar, quer nos moldar em perfeição. E, com contrapartida, o inimigo de Deus, aquele que se opõe a Deus, logo se opõe aos planos de Deus, levantando bandeiras próprias, de meios alternativos de tentar ser feliz. Exemplo, bebida alcoólica, entorpecentes variados, vícios destrutivos variados, que, porém, circunstancialmente, podem proporcionar estimulação de prazer, estimulação tátil e todos os demais sentidos corporais. Então, eu entendi, certo, então essa terapia não agrada o inimigo de Deus, ele vai, então, guerrear também contra ela. Como é que o inimigo guerreia contra qualquer coisa na existência do cosmos? Ele fica quebrando os carros das pessoas? Ele fica atacando fogo na casa das pessoas? Comumente não. Comumente, ele atua nas regiões celestiais, na mente das pessoas. Ele lança pensamentos destrutivos, crenças limitantes. Na terapia TRG aprendemos que as dores geram crenças limitantes. E quem geram as dores, senão resultados do pecado de um mundo caído? Consequências de consequências de consequências de desarmonias. Logo, fruto do pecado, fruto da desobediência. Haja visto que a obediência seria a plenitude da presença de Deus. Mas estamos no mundo caído. Certo. Já que eu consegui visualizar esse clima de guerra, entendendo a terapia como uma arma, como uma ferramenta para a promoção do bem-estar, sendo algo de desinteresse do inimigo, e eu entendo que o inimigo de Deus, essa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades malignas que atuam na região celeste, vai dizer na Bíblia. Então, eu parei para analisar como é que, espiritualmente, eu posso visualizar a terapia. Como é que eu posso ter vitórias na terapia quanto terapeuta TRG? Fui analisar ambiente religioso. O que é que tem numa igreja, numa capela, numa congregação cristã, num ambiente religioso? Lá se tem bastante alegria, bastante realização emocional quando se está tendo o culto religioso, quando está tendo aquele momento de confraternização. Na terapia seria o rapport, seria um tipo de vínculo por bem-estar. Lá também existem outros membros, outros participantes. Logo, existe toda a parte do aconchego, pelo menos de comum deveria de existir, né? Troca de demonstrações afetivas em variados níveis, incentivos a sucessos. Em psicologia, eu consegui visualizar isso como a transferência e contra-transferência. Beleza. Então, deixa eu analisar mais o ambiente religioso, que eu entendo mais um pouquinho dele do que terapia. E então,
eu fui observar por que as pessoas abandonavam os ambientes religiosos. Frustração com líderes religiosos foi o elemento que eu mais encontrei. Com os líderes ou com o que eles ensinavam. Certo. Mas por que as pessoas trocam então de religiões ou elas investem mais tempo em frequentar a mesma denominação, mesmo que esteja com frustrações com aquele líder? E eu encontrei aqueles 3 elementos, o rapport, transferência com transferência, fora o tema fora o tema oração, sendo que favorecia. Perdão pela interrupção. Então, quando eu observei que o elemento oração tinha um peso considerável, haja visto que em muitos templos religiosos este elemento é muito repetido da prática. Eu pensei, bom, eu sou cristão, tenho uma sociedade com Jesus quanto à prestação de minhas terapias. Embora eu não evangelize durante a terapia, mas eu busco sabedoria em Deus para aplicar a minha terapia. Afinal de contas, não é com um martelo e uma colher de pedreiro que se faz uma grande obra. A obra é feita com a habilidade também de utilizar essas ferramentas. A ferramenta em si é só uma ferramenta. É necessário tudo mais para a obra ser concretizada. Então, eu pensei, beleza, eu vou adotar a prática da intercessão para que, na esfera espiritual, meus clientes não sejam impedidos, atacados em suas mentes para desistirem da terapia, desistirem de si mesmos. Ou seja, haja visto que compreendo que a maior guerra ocorre na esfera espiritual, decidi investir nesta área de combate, de embate, me posicionando como um ministro de Deus, intercedendo de forma mais ativa pelos meus clientes. A parte da transferência contra transferência e rapport, eu agora passei a observar mais sob a ótica de o quanto que eu estou sendo um instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Antes, eu trabalhava essas 3 esferas, 3 áreas, 3 temas, mas como um ofertador de serviço. Obtive muito sucesso. Contudo, as necessidades reais ou maiores do cliente não estavam sendo supridas. Pois nós temos dores, isso é horrível, mas esse não é o maior problema da humanidade. Na visão que eu consigo alcançar, o maior problema da humanidade é a ausência da contínua presença de Deus. O fato de nós estarmos, ainda que em parte, desligados de Deus, esse é o maior problema. De forma que eu acredito que com esta minha nova forma de visualizar as necessidades dos meus clientes, a maior delas, eu irei continuar praticando os métodos, com certeza, as ferramentas, mas buscando sempre visualizar além de uma simples aplicação dos métodos. Buscando sempre visualizar todo o caos que se encontra instaurado na esfera espiritual, na vida do meu cliente. Creio que assim eu estarei mais atento aos insights que o Deus Santo Espírito virá me conceder, além dos que ele já tem me concedido, porque em muitos momentos onde tive assertividade maravilhosa, com certeza a inspiração veio de Deus, sem sombra de dúvida. Mas já vi ter feito uma parceria com ele, uma sociedade com ele. Então, eu gostaria de saber a opinião.
de cada um de vocês. O que vocês consideram quanto cada ponto apresentado, quanto a minha interpretação de como passar a visualizar, a entender ou tentar entender a dor alheia. Fico na guarda de todo e qualquer posicionamento. Respeitarei qualquer posicionamento. Meu número para contato no WhatsApp é o 022 99849 3624. E-mail de contato isaiasfreitasoterapeuta@gmail.com. Muita gratidão por estar assistindo esse vídeo, por toda essa atenção. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus resplandeça sobre ti o rosto dele, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. E a toda a sua família, todos os seus conhecidos.